quero conversar com você sobre atendimentos de pronto-socorro. Para você que é usuário dos serviços de emergência ou de UPA, ou você que é profissional de saúde, é importante assistir esses casos onde a gente vai dar dicas de como melhor conduzir com rapidez, celeridade e resolutividade os casos em pronto-socorro. É uma paciente minha de consultório que tem 18 anos, faz tratamento para depressão e ansiedade e recentemente ela foi afetada por um quadro de amidalite há cerca de 2 meses e agora eu não estava na cidade e ela foi acometida por um quadro de falta de ar, tosse e febre. A mãe, como estava descontente com um dos hospitais que tinha frequentado ultimamente, ela levou a outro estabelecimento particular da cidade e qual foi a surpresa dela? Ela levou a filha que estava há um dia com febre, tosse e falta de ar, fizeram a suspeita para pneumonia, bronquite ou até Covid, pediram para fazer medicação para baixar a febre, puseram a fazer 3 inalações lá no hospital, sendo que não tinha um broncoespasmo no exame físico, e a mãe reclamou depois que ela foi colocada junto com outros casos suspeitos para Covid, e a filha não tinha nenhuma confirmação, e foi colocada na mesma sala para fazer a inalação. Quando ela reclamou, ela foi colocada em isolamento. Mas vejamos que nós tínhamos uma paciente até certo ponto rígida, não tem nenhuma doença crônica, foi feito exames. Quais exames seriam pertinentes para esse caso? Eu acredito que um hemograma e um raio-x de tórax, e poderia se fazer PCR para Covid, mas que não está disponível na maioria das vezes. A gente está autorizado a tratar com o diagnóstico clínico e é melhor se fazer uma semana depois, com 8 dias de evolução dos sintomas respiratórios, fazer uma sorologia total, a sorologia IgG e IgM, para se firmar o diagnóstico. Mas o tratamento deve ser clínico. Ficaram lá algumas horas aguardando esses exames e transcorrer todas essas inalações, elas saíram com receita de dipirona e de azitromicina, um antibiótico. A mãe conversou comigo à distância, mandando as fotos pelo WhatsApp, eu vou mostrar aqui para vocês a imagem do raio-x e o hemograma. Quando eu vi o raio-x, o hemograma, pensei logo, pneumonia, e vi a receita de dipirona, pensei, meu Deus, mandaram para cada só com dipirona, mas não, felizmente ela tinha feito a receita do antibiótico, mas o detalhe eu quero mostrar para vocês sobre a falta de acordo, a falta de conciliar o desejo do paciente com as condutas a serem tomadas durante a pandemia, o que vai poder ensejar no futuro muitos processos de responsabilidade civil contra os médicos e contra os serviços médicos por não respeitarem essa diligência, essa capacidade que o paciente tem de escolher se submeter a um tratamento junto ao seu médico. É importante nós lembrarmos que o médico tem o dever, pois é vedado ao médico deixar de usar todos os meios diagnósticos e terapêuticos a seu alcance em benefício do paciente. É todos, não é só o nível A de tratamento. Pode usar nível B ou C, desde que em acordo com o paciente e que esteja a seu alcance. Então, para uma doença, quando a gente não tem um tratamento nível A aprovado com estudos duplo cego randomizados, nós temos que usar evidências clínicas, experiência in vitro, relatos de caso clínico, relatos de série de casos, estudos observacionais. Tudo isso é científico, é de menor valor que os estudos duplo cego randomizados, mas são alguma evidência clínica de benefício para o paciente. Se o paciente quiser, a gente está, como médico, obrigados a usar se estiver ao nosso alcance. Vamos para a minha tela que eu vou te mostrar os exames e as conversas que a mãe da paciente teve comigo. Aqui nós temos a imagem do raio-x, é uma imagem aqui de pneumonia, está um pouco borrado, um pouco difícil a imagem porque é uma foto, mas dá para a gente ver que tem um pouco de condensação aqui. A outra foto a seguir é a foto do hemograma, que mostra 24 mil leucócitos com 5% de bastões. É um hemograma tipicamente infeccioso, sugestivo para infecção bacteriana. E aqui a conversa da mãe falando, saindo agora do hospital, disse que é pneumonia bacteriana. Diagnóstico bem feito. Mas não descarta a Covid. Deu receita de azitromicina
e se daqui 3 dias tiver com falta de ar, é para voltar. Evoluiu tudo muito bem. Apenas na semana seguinte eu acrescentei mais 5 dias de azitromicina para completar 10 e a moça está bem. Depois desse tempo todo lá, é isso. Esses pontinhos são do eletro, é a imagem no raio-x que ficou os eletrodos do eletrocardiograma. E depois de todo esse tempo, nem falaram o que deu. Quer dizer, por que essa moça de 18 anos fez um eletrocardiograma? Eu apenas suspeito, e não posso afirmar isso, que isso pode ser alguma pressão da direção administrativa do hospital nos jovens médicos para que peçam exames, façam exames para melhorar o faturamento do hospital contra os convênios. A paciente é atendida por convênio, e é interessante que isso não se questiona no mundo do convênio, porque se indica um eletrocardiograma para uma moça de 18 anos no pronto-socorro com um quadro febril, que tipicamente iria ser um quadro pulmonar, porque essa investigação com eletrocardiograma se não tem nada de dados clínicos para a gente pensar num infarto ou numa arritmia. Aqui temos a receita de azitromicina, 5 comprimidos para tomar, e além dessa receita também teve uma receita de dipirona para febre. Além da receita de azitromicina, da dipirona e da recomendação de voltar em 3 dias se tivesse falta de ar ou tivesse pior, a médica solicitou exames de laboratório para que a mãe fizesse na semana seguinte e depois levasse novamente no pronto-socorro. Aí é que está o X da questão. O pronto-socorro é para atendimento de urgência. Então, muito bem, atender, examinar, fazer exames complementares, aliviar a dor, aliviar a febre e dar um tratamento inicial. E deixar a porta aberta para o paciente se sentindo pior, se sentindo inseguro, que o pronto-socorro, a UPA, estão abertas 24 horas para isso, para ela retornar caso precise. Mas é muito importante você orientar o paciente a se vincular ao médico assistente do consultório para dar andamento, para dar seguimento na resolução e nos critérios de alta, de cura daquele problema. Não se deve pedir exames para o paciente fazer e levar de volta no pronto-socorro. Você está trazendo mais pessoas para o pronto-socorro, está gerando retrabalho para o pronto-socorro, e trazer pessoas que vêm fazer exames de acompanhamento, você acaba prejudicando as pessoas que precisam de atendimento rápido, atendimento de urgência. Então, você não deve fazer esse retrabalho. Dentre os exames, eu pude ver na semana seguinte, tinha novamente exames de troponina, CK, CK-MB, que são exames, mioglobina, que são exames feitos única e exclusivamente no pronto-socorro para se triar os pacientes com suspeita de infarto. E veja que era uma paciente jovem, uma paciente nitidamente infecciosa, e a médica pediu CK-MB, troponina, mioglobina, além de TGO, TGP, ureia, creatinina, eletrólitos. Nada se precisava. Talvez pudesse avaliar novamente um raio-x, um hemograma, a critério clínico, mas não pedir para fazer de rotina. Se a paciente estivesse melhorando, não precisava mais nada, ela recebia alta por critérios clínicos. E se ela estivesse piorando, ela voltaria ao pronto-socorro, seria reavaliada com exame clínico e exames complementares, caso fosse necessário. Então é muito importante a gente se ligar de usar o pronto-socorro para as atividades urgentes, tanto as pessoas como usuárias, assim como os profissionais de saúde precisam começar a resolver as urgências no pronto-socorro e na UPA, encaminhar para os consultórios, para os ambulatórios, para os postos de saúde, fazer o acompanhamento das enfermidades até a resolução e a cura das doenças agudas, além de fazer o acompanhamento das doenças crônicas. Se você achou importante esse vídeo, por favor, curte, compartilha, comenta, que isso vai nos ajudar a divulgar isso para mais pessoas. Até breve.